Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 2 Reis, capítulo 6, de verso 1 a 33, que diz assim: O profeta Eliseu estava com os seus discipulados. Eles estavam acampados em um lugar, estava pesquisando um outro lugar, aonde estava buscando cortar troncos para levantar uma tenda. E o profeta, certo de que estava ali construindo, buscando outra localização para fazer uma outra tenda, um dos seus discipulados olhou também junto com o profeta e viu que aquele lugar era muito pequeno e deu uma sugestão, foi sugestivo para com o seu profeta, para que eles fossem para um outro lugar, um lugar próximo ao Rio Jordão. E assim o profeta seguiu o conselho dos seus discipulados e foi junto. Eles o chamou e ele o seguiu. E assim, chegando lá, próximo a este local, aonde foi muito interessante cortar madeiras para levantar uma tenda, o machado, um dos seus discipulados estava com um machado cortando a madeira. Quando estava executando a ação do corte das madeiras, o machado caiu dentro do rio, no lugar mais profundo, e este machado era emprestado. E começou a se desesperar um dos seus discipulados. Mas o profeta Eliseu, um homem ungido pelo Senhor, um homem de Deus, que era temente ao Senhor, e o Senhor tinha uma cobertura, ungiu o profeta Eliseu de uma forma sobrenatural. E o profeta só pediu para que o seu discipulado se acalmasse, perguntou aonde foi que caiu, ele o apontou aonde tinha caído o machado, e o profeta orou e o machado veio à superfície e o discipulado o pegou. Glórias a Deus. Meu irmão, meus irmãos, o que a mensagem quer nos passar mediante a esta palavra? Que aqueles ungidos pelo Senhor, tudo que faz, os profetas do Senhor, usado verdadeiramente por Deus, eles oram, eles buscam, e tudo que eles faz com consentimento do nosso bom Deus Todo-Poderoso acontece. E o profeta profetizou, orou e veio o machado à superfície. Então, o que o Senhor quer nos passar? Que tudo aquilo que, quando nós estamos alicerçados nos caminhos do Senhor, estamos alinhados na palavra do Senhor, exercendo a sua fé, tudo aquilo que nós colocamos em oração, o Senhor realiza. Como assim o Senhor era com o profeta Eliseu, Elias e tantos outros profetas, Samuel, Davi, tantos outros, o Senhor usa também os seus profetas nos dias atuais. E glórias a Deus por isso. E o seu discipulado ficou muito feliz porque resgatou o machado. E assim o Senhor também levanta os seus profetas para profetizar, para levar a palavra, para resgatar os seus filhos, para resgatar filhos poderosos de Deus, onde Deus tem promessa, onde Deus quer cumprir e quer que seu filho esteja alinhado nas promessas, que no tempo do Senhor o Senhor realiza. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. E também havia um confronto entre o rei da Síria junto com o rei de Israel. Quando eles estavam lá nesta missão
de levantar uma tenda, o rei da Síria estava planejando invadir as terras de Israel, ou seja, ter um confronto entre Síria e Israel. Só que tudo que ia acontecer do governo do rei de Israel, do rei da Síria, perdão, o rei da Síria para o rei de Israel, o profeta Eliseu, ele contava para o seu rei. E o rei da Síria ficou muito perturbado com essa situação, imaginando que seriam os seus comandantes que estavam levando informação. E teve um dia que o rei da Síria juntou com os seus governantes e perguntou quem era deles que estava levando informação ao rei de Israel. Só que um deles disse: Senhor, não somos nós. Lá tem um profeta que tudo o que acontece, ele fala para o rei e o rei fica sabendo, até as reuniões secretas, tudo que é conversado na reunião secreta, o profeta avisa ao rei. E o rei da Síria, sabendo desta informação, que era o profeta Eliseu que estava falando tudo que o rei da Síria estava planejando para com o rei de Israel, ele sabia de tudo. Então ele se reuniu com a sua frota e pediu, dizendo que localizasse aonde estivesse Eliseu, que ia pegar Eliseu para prendê-lo. E assim eles fizeram. Localizaram aonde estava Eliseu, o profeta Eliseu. Ele pediu para que os seus cavaleiros fossem atrás de Eliseu, e assim eles foram. Quando Eliseu está dormindo junto com os seus discípulos, um deles acordaram e ficou assustado, porque eles estavam cercados com os cavaleiros do rei da Síria, que estava buscando Eliseu para prendê-lo. E assim Eliseu pediu para que o seu ajudante não ficasse assustado, pois o Deus que ele servia, o Deus que eles serviam era maior do que tudo aquilo. E o profeta Eliseu orou ao Senhor, pediu para que o Senhor deixassem aqueles cavaleiros, aqueles homens que estavam, aqueles soldados que ali estavam para buscar, para confrontá-lo, ficassem cegos. E assim o Senhor permitiu. E assim o Senhor tapou a visão daqueles cavaleiros, aonde também ele pediu para que o Senhor abrisse a visão espiritual do seu ajudante. E assim também o Senhor fez com o seu ajudante, abriu a mente, as vistas, a visão espiritual. E quando o seu ajudante viu o mundo espiritual, onde estavam todos mobilizados, onde estavam todos parados, sem ação nenhuma, porque o Senhor assim tapou a visão deles, eles ficaram sem ação e sem reação, aonde ali eles saíram livremente daquela situação, e eles saíram. E assim o profeta também localizou alguns dos cavaleiros do rei da Síria que estava vindo para encontrá-los. E assim o Senhor, Eliseu também, o profeta Eliseu, orou ao Senhor para que o Senhor tapasse a visão deles. E assim ele conduziu para um outro local, chegando lá dizendo que eles estavam na direção certa e no caminho certo, onde eles não estavam. Meus irmãos, o que eu quero dizer com esta palavra é que quando nós estamos debaixo da unção do Senhor, quando nós temos um propósito com o Senhor tinha um propósito com o profeta Eliseu. O profeta não estava ali à toa, estava para ser bênção,
ser bênção do Senhor, para derramar a graça do Senhor entre aquele povo, para abençoar aquele povo. E assim ele enviou o seu profeta para isso, para ajudá-los. E quando o Senhor tem um propósito em nossas vidas, o Senhor nos cobre com a unção, com as suas asas, com as asas do Onipotente que é o Senhor. As pessoas passam sobre a gente, com a gente e não nos vê, porque assim o Senhor tapa a visão. E que nós não tenha medo, assim o Senhor disse ao seu ajudante, o seu companheiro. Ele disse assim no verso 16 a 19, diz assim: não tenha medo, disse Eliseu, aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu. E as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade. Eliseu orou ao Senhor: faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, ó Senhor, respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e lhes disse: prestem atenção, vocês tomarão o caminho errado, e nem é esta a cidade que vocês procuram. Venham comigo, e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos. O que o Senhor está aqui nos dizendo na palavra de ontem, o Senhor disse também para que a gente não tenha medo, não temas. Não temas que eu estou com vocês, eu sou o seu Pai que ajuda, que livra, que cobre e que dá livramento a vocês dos inimigos. E assim também o profeta Eliseu também mencionou com seu ajudante: não tenha medo, porque aquele que está conosco é maior do que eles. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui é uma palavra de direção que o Senhor está nos dando, para que a gente não tenha medo, que Ele está conosco. É resposta e direcionamento que eu e meus irmãos estamos buscando, porque qualquer situação adversa que nós estamos passando, nós podemos crer que o Senhor, se nós estamos orando, estamos buscando, entregando nas mãos do Senhor, Ele está entrando em providência, Ele está nos dando resposta, Ele está nos dando livramento. Glórias a Deus. Como nessa passagem nós vimos diversos milagres, diversas situações que o Senhor o livrou e o libertou. O Senhor devolveu o machado que foi emprestado para os seus, fazendo a obra do Senhor, e o Senhor fez com que o profeta Elias resgatasse através da oração e da fé, resgatasse aquele machado, e ficou muito feliz e devolveu, porque estava fazendo a obra do Senhor, e o Senhor guarda e o Senhor livra. Assim foi também eles os inimigos querendo pegar o profeta, e o Senhor o livrou, porque o Senhor tinha propósito e tem propósito para com os seus. E onde estava amedrontado o seu companheiro que estava acompanhando, e o Senhor, ele disse: não temas, que maior é aquele que está conosco. Então isso é resposta, meus irmãos, do Senhor para com a gente. Eu vou orar para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espiritual, para que a gente venha enxergar o mundo espiritual e aquilo que o Senhor está fazendo para conosco. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela palavra ministrada. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Ó Pai, vem Jesus, vem Pai, vem Espírito Santo, vem Pai, Filho e Espírito Santo, abrir a nossa visão espiritual para nós enxergarmos, meu Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, para nós enxergarmos, Pai, aquilo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Ó Senhor, vamos
com o olho da fé, já enxergar que o Senhor já fez, já nos livrou, já nos libertou, já nos deu vida com abundância e já protegeu os nossos, já nos deu o livramento da enfermidade, já nos deu o livramento dos inimigos. O Senhor está conosco, nos libertando, nos protegendo, nos guardando do alto da cabeça à planta dos pés. Assim se faça, Senhor, assim se faça, Pai, a sua vontade. Assim se faça, Pai, o seu poder em nossas vidas. Guia-nos, ó Deus, nos caminhos certos, aonde nós estamos buscando em oração, te pedindo e te clamando em oração. Assim faça, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim foi a palavra, meus irmãos, do dia que o Senhor nos deu e que vamos estar alicerçadas nesta palavra onde o Senhor está nos dizendo: não temas, não tenha medo que eu estou com vocês. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Amém, meus irmãos?